Começou? Então, começar. Bom dia, queria agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje, queria agradecer por terem aceitado o convite de fazer parte da banca. Eu vou apresentar hoje a minha tese de mestrado, foi o desenvolvimento de uma plataforma de automação e controle open source para a internet das coisas industriais. A apresentação ela vai estar dividida em 5 partes, então eu vou fazer uma primeira introdução, mostrar o que a gente conseguiu através da revisão bibliográfica, apresentar o que foi desenvolvido, os testes que foram realizados e, por fim, uma breve conclusão. Então, para começar a introdução, eu queria começar falando um pouco de qual o contexto atual, tanto da indústria, quanto de plataformas de controle, controladores, quanto da internet das coisas. Então, quando a gente fala de IoT, né, o IoT se apoia na conectividade de vários sensores e dispositivos para a coleta de dados em tempo real. E quando a gente fala do IoT na indústria, os controladores desempenham um papel fundamental. Eles monitoram e controlam esses dispositivos, eles processam os dados, eles atuam garantindo a eficiência do processo. Então, eles fazem parte, basicamente, do cérebro de toda a operação, coordenando tudo. Porém, a gente vê que a crescente adoção de soluções baseadas em internet das coisas industriais reflete uma necessidade das indústrias de se adaptar a um ambiente dinâmico, interconectado, um ambiente que está em constante evolução. E aí, junto com isso, cresce, então, a busca por soluções de automação e controle flexíveis, porque isso se torna uma prioridade estratégica para as empresas, né? Maximizando a eficiência, a competitividade, garantindo a possibilidade de acompanhar esse ritmo de evolução que a gente tem aí quando a gente fala de tecnologia. E aí, então, dentro desse contexto, desse cenário, a gente consegue elencar alguns desafios que os controladores tradicionais enfrentam na indústria. Então, a gente pode falar que os controladores tradicionais, os CLPs, eles possuem uma dificuldade de adaptação à crescente complexidade dos sistemas, né? Os sistemas têm evoluído mais rápido do que os controladores têm conseguido acompanhar. Eles trazem pouca flexibilidade e customização. Apesar das empresas já adotarem a modularização, você ainda está preso nos módulos que a empresa te oferece, né? Não é uma flexibilidade, uma customização 100% do jeito que adequa ao seu processo. Existe uma pressão para se adaptarem à personalização de mercado. Então, quando a gente fala de produção, a gente vê cada vez mais as coisas mais personalizáveis e o meio que faz a produção não existe essa personalização. E também a adaptação aos avanços sem necessidade de grandes mudanças, né? Hoje a gente enxerga que se a tecnologia evolui, a empresa vai querer te vender um outro produto. O produto que ela tinha antes não é, muitas vezes, adaptável junto com os avanços. E aí, pensando nesse desafio, pensando no cenário atual, existe uma forma que a gente consegue enfrentar esses desafios quando a gente passa a pensar a utilização de plataformas de código aberto. As plataformas de automação e controle de código aberto, elas oferecem acesso universal, transparência, colaboração da comunidade, um desenvolvimento rápido, um aprimoramento contínuo. Então, boa parte daqueles desafios de falta de flexibilidade, de falta de customização, de dificuldade de adaptação na indústria, a gente consegue resolver eles utilizando o código aberto. E aí, então, ela traz alguns benefícios, né? O principal deles, a flexibilidade e customização. A gente não está trabalhando com uma solução fechada, você consegue adaptar ela de acordo com o seu processo. Vai trazer uma redução de custos, né? Porque não existe software proprietário, hardware proprietário, então, consequentemente, o custo fica mais barato ao utilizar a plataforma de código aberto. Acelera a inovação, porque a gente tem pessoas de diferentes comunidades trabalhando no mesmo produto. Então, às vezes, uma empresa X não ia pensar num caminho de inovação igual uma empresa Y, e vice-versa, mas pelo fato da comunidade estar trabalhando no mesmo projeto, a gente consegue aproveitar isso em diferentes cenários. E também facilita a adaptação e integração, né? Como a gente não tem só um software proprietário, funciona apenas num cenário, você consegue adaptar aquilo para diferentes sensores, diferentes softwares, integrar com diferentes coisas, você não fica preso necessariamente ao projeto de uma empresa. Então, entendendo que o código aberto consegue ajudar a gente a combater os desafios dos controladores tradicionais, a gente consegue, então, levar o que nos motivou ao trabalho. Então, a necessidade de uma plataforma aberta, flexível e que fosse aplicável, a busca por um suporte a diferentes linguagens industriais e modernas, né? Não ficar preso apenas no cenário, apenas uma linguagem, poder democratizar o acesso ao desenvolvimento embarcado com a internet das coisas industriais. Hoje as empresas não abrem o desenvolvimento, então é muito difícil você conseguir achar material, essas coisas nesse nível, e criar uma solução que possa unir ensino, pesquisa e o desenvolvimento industrial.
Com base nessas motivações, então a gente elencou quais seriam os objetivos do trabalho, que foi o estudo e o desenvolvimento de uma plataforma de automação e controle open source para a internet das coisas industrial, que fosse aberta e flexível e que atendesse aos seguintes requisitos: uma solução de grande flexibilidade para aplicações industriais. Flexibilidade vai ser o ponto central da tese, o nosso grande diferencial, é o que a gente enxerga que as empresas tradicionais têm dificuldade de fazer. O suporte a múltiplas linguagens, incluindo as da norma IEC 61131.3, que é a norma que já está estabilizada na indústria, porque é muito fácil eu vir aqui e apresentar algo que não é aplicável, né? Algo que as indústrias vão ter uma dificuldade tremenda de fazer essa mudança. Então, a gente queria conseguir facilitar uma possível mudança na hora de escolher a nossa plataforma, atender aos requisitos da internet das coisas, com compatibilidade com protocolos industriais. Não dá para eu falar que é para aplicações de internet das coisas e não atender os protocolos que hoje a gente enxerga no chão de fábrica. Ter a validação em diferentes cenários funcionais, então não é só uma proposta, ela precisaria ser validada, eu precisaria demonstrar que ela funciona. E aqui, para mim, o requisito que é o central, que não é ser mais um produto de mercado, e sim apresentar uma solução. Eu não estou vindo aqui comparar minha plataforma com um CLPX da Siemens, por robustez, por preço, eu estou apresentando uma ideia de uma proposta de que a flexibilidade traz vantagens para o chão de fábrica e a flexibilidade pode sim ser feita com o código aberto nesse cenário. E aí, então, elencado os objetivos do trabalho, a gente partiu para a parte de revisão bibliográfica. E eu vou dividir a minha revisão em dois apontamentos, né? Primeiro, pensando em plataformas de automação e depois pensando em plataformas open source de automação. Quando a gente fala de plataforma de automação, a gente vê basicamente dois cenários. Hoje, o cenário de mercado, a gente vai encontrar empresas como Siemens, Rockwell, Allen-Bradley, Mitsubishi, entre outras, e a gente vai ver soluções robustas, soluções caras, fechadas e pouco flexíveis. De novo, né? Não dá para falar que não são flexíveis a partir do momento que a gente tem a modularização. Você consegue alterar as quantidades com facilidade, porém, você ainda está dependente dos módulos que a empresa te oferece. São soluções fechadas, né? Se você compra um CLP Siemens, você precisa trabalhar com software Siemens. Para você integrar um sensor, um dispositivo externo, você precisa conseguir de um intermediador ali no meio, porque você não tem acesso ao software por trás. Então, apesar da robustez, existem essas dificuldades quando a gente trabalha com soluções de mercado. E quando a gente passa por uma revisão do mundo acadêmico, a gente vai ver muitas soluções baseadas em Arduino, com kits educacionais, com Raspberry Pi. Então, a gente vê muita coisa didática, mas com baixa aplicabilidade, né? Às vezes você vai ver algum trabalho que vai te apresentar um controlador que vai ter duas entradas, uma saída, que não vai ter parte analógica, que não vai ter outras conectividades, né? Não vai atender protocolos Modbus. Então, pouca aplicabilidade e nem sempre flexíveis, né? O termo flexível ele é muito bonito, mas quando a gente vai ver no mundo acadêmico, às vezes não disponibiliza o trabalho, às vezes não disponibiliza os arquivos, às vezes o circuito é de difícil modificação, só funciona para um cenário específico. Então, nem sempre eles entregam a flexibilidade prometida quando a gente olha para o mundo acadêmico. E quando a gente faz uma revisão pensando em plataformas open source de automação, a gente consegue notar principalmente dois cenários, né? De novo, a pouca aplicação nas indústrias, né? Carece de robustez, carece de entender realmente o cenário industrial, e também a gente nota que falta soluções completas de software e hardware abertos. Então, às vezes você tem só o software, às vezes você tem só o hardware, às vezes fala que é aberto, mas você não consegue acesso aos arquivos, você não consegue modificar isso facilmente. Então, nota-se que existe esse gap na indústria e no mundo acadêmico. E a revisão, então, valida o nosso cenário de motivação e de objetivos. A gente vê que realmente é um cenário pouco explorado, de grande potencial e que carece de uma solução completa quando a gente fala de código aberto. Então, finalizado a revisão, validando-se a nossa motivação, foi começado, então, o desenvolvimento. Antes de começar o desenvolvimento, junto com a participação de outras empresas, a gente elencou quais seriam os requisitos do nosso hardware. Então, o hardware teria, na sua versão inicial, 12 entradas digitais, 4 entradas analógicas, 8 saídas digitais a relé, entrada para encoder, saída PWM, e teria comunicação e suporte a diversos protocolos, como MQTT e Modbus.
Para a CPU, a gente escolheu utilizar o RP2040, um controlador de alto desempenho, baixo custo, grande comunidade de documentação disponível na internet, suporta diferentes linguagens, baixo consumo dinâmico de energia, ele é open source, ele é uma CPU desenvolvida pela Raspberry, e aqui é interessante falar também, né? Eu citei muito que no mundo acadêmico a gente vê pouca aplicabilidade na indústria. A definição do RP2040 foi junto com uma grande empresa que estava participando do projeto. Quando a gente fala do mundo acadêmico hoje, a gente vê muita utilização do ESP, e essa empresa trouxe para a gente, mas o ESP é um controlador chinês, vai ter resistência a ser colocado no chão de fábrica. Então, a gente também teve esse cuidado de conversar com uma grande empresa para entender quais seriam as necessidades dela, entender o que a gente poderia encaixar nesse tipo de cenário. E pensando em software, como eu falei, a gente tinha o objetivo de atender as linguagens padrões, utilizar o software aberto, mas também ser multilinguagem. Então, a gente optou pela utilização do OpenPLC e do MicroPython, e eu vou falar um pouco mais deles mais para frente, quando a gente chegar na parte de desenvolvimento de cada um. Então, passando rapidamente pelos circuitos que foram desenvolvidos. Ele é uma plataforma alimentada a 24 volts, mesmo sabendo que a maioria dos circuitos internos funcionam a 5 volts e a 3.3, a gente entende que 5 volts e 3.3 não é algo padrão de painéis industriais. É difícil você chegar na indústria com esse nível de tensão. Então, a placa ela é alimentada a 24 volts. Quando a gente fala da parte de entradas digitais, analógicas e saídas digitais, a gente optou pela utilização da serialização. Por quê? Novamente, pensando na flexibilidade, na facilidade de customização, quando você utiliza a serialização, fica mais fácil você aumentar ou diminuir o número de entradas e saídas. Também é a solução utilizada pelas empresas nos CLPs modulares, eles também utilizam a mesma forma. A diferença é que eles não abrem, você não consegue saber qual protocolo está sendo utilizado, como é feita a comunicação. Aqui a gente utilizou, nesses cenários, essa opção que facilita a customização futura da quantidade de entradas e saídas e não fica dependente do número de pinos do controlador, né? Eu vou usar um pino só para fazer essa serialização, a gente utiliza o protocolo SPI e consigo ter infinitas entradas e saídas dentro da nossa placa. A gente vai ter suporte, então, à saída de canais PWM, a CPU escolhida já incorpora os canais, então também simplificou a implementação do circuito. A gente optou por incluir uma entrada dedicada para encoder, que a gente vê que é uma funcionalidade diferencial significativa, porque quando a gente fala de controladores de entrada, versões iniciais normalmente não possuem uma entrada dedicada para encoder. E quando a gente pensou em aplicações industriais junto com as empresas envolvidas, a gente achou que seria interessante já ter uma entrada dedicada para isso. E falando um pouco de novo da CPU, como eu falei, a gente optou por utilizar o RP2040, porém, novamente, pensando na facilidade para flexibilizar e customizar a plataforma, a CPU não foi soldada direto na placa. A gente optou pela utilização através da Raspberry Pi Pico, porque você consegue deixar só o pinout da placa e fazer essa substituição de forma simples. Eu não preciso soldar uma CPU, que é uma solda muito complexa, eu não preciso de circuitos complexos, e também, se eu quiser trocar, é muito mais fácil eu trocar o pinout, né, eu adaptar os boards para um outro controlador, do que ter que soldar de novo um controlador na placa. Comunicação. A gente pensou para a versão inicial suportar 3 opções, que é o Ethernet, o 485 e o 232, porque a gente nota, né, que essa abordagem a gente atende às necessidades de comunicação da indústria. O Wi-Fi, a gente vê que cenários industriais, principalmente no Brasil, ele ainda não está bem estabelecido, é difícil no chão de fábrica você trabalhar com Wi-Fi, então a gente entendeu que para a primeira versão não era algo que tinha necessidade de ter, porém, como eu falei, a troca de controlador ela é simples, então eu posso substituir o Pi Pico por um Pico W, que já tem Wi-Fi, e eu já resolvo o problema numa simples substituição de controle. E, por fim, o projeto da placa. Então, esse foi o projeto que a gente fez. Devido à complexidade, ela é uma placa de 4 layers para garantir o funcionamento dos circuitos e evitar problemas de interferência. E essa foi o resultado final da placa. Vocês podem estar pensando, né? Isso também não é uma placa aplicável num painel industrial. Porém, de novo, né? A ideia aqui é a flexibilidade e a customização. Então, a disposição das entradas ao redor da placa nessa maneira também foi algo pensado para facilitar a modificação. Então, a gente tem blocos claros do que é alimentação, o que é entrada digital, o que é saída digital, o que é parte analógica, bloco PWM, encoder, as entradas analógicas, o bloco de comunicação. Então, tudo foi pensado não visando num produto, mas visando em facilitar uma solução
e apresentar que a flexibilidade e o código aberto podem ser, sim, desenvolvidos a nível industrial. Então, finalizando o hardware, tendo a placa desenvolvida, a gente passa, então, para a parte de desenvolvimento de software. Então, apresentar um pouco o OpenPLC para vocês. O OpenPLC ele é um software aberto que permite a utilização das linguagens da norma da IEC 61131.3 para controlar desde projetos baseados em microcontroladores até sistemas operacionais como Linux, e ele funciona basicamente com dois blocos, né, duas partes. O editor, onde você faz todo o programa na linguagem das normas, e por trás ele vai te disponibilizar os arquivos C e os binários para versões de microcontrolador, e o runtime, que é o que vai rodar definitivamente no seu microcontrolador. Vocês podem ver que, de forma resumida, ele funciona através de duas image tables. Então, o programa conversa com a image table e o hardware conversa com a image table. Dessa forma, fica mais fácil a gente conseguir adaptar para diferentes tipos de hardware. E para o nosso caso, né, o que precisou ser desenvolvido quando a gente fala do OpenPLC? Embora o OpenPLC ele já possuía o suporte à placa do Raspberry Pi Pico, foram necessárias algumas adaptações para garantir a compatibilidade com os blocos que já existiam. Então, por a gente utilizar a serialização, ela altera a forma de acesso do endereçamento das entradas e saídas. Então, era necessário fazer essa adaptação para conseguir trabalhar com a nossa serialização, né? A gente utiliza um protocolo SPI, tem a quantidade de entradas e saídas, então a facilidade de trabalhar com um programa de código aberto é que a gente pôde fazer toda essa modificação, existe um passo a passo de como criar, como alterar a placa, e a partir dessa adaptação a gente conseguiu aproveitar os blocos que já existiam dentro do programa para usar na nossa plataforma. Porém, além das adaptações, foi necessário o desenvolvimento de novos blocos. O OpenPLC ainda não continha blocos do MQTT, foi preciso fazer os blocos para comunicação analógica, né, de configuração do ADC, por causa do chip ADC que a gente escolheu para utilizar. E aqui também reforçam a nossa tese da flexibilidade, né? Eu não precisei trocar de solução, porque não existia um bloco desenvolvido com aquilo que eu precisava, eu não precisei adaptar o meu processo, eu consegui ir lá e criar um bloco de acordo com aquilo que eu precisava, de acordo com aquilo que encaixava no meu processo, sem precisar de grandes mudanças externas nele. Então, a gente finaliza aqui todo o desenvolvimento feito de forma resumida no OpenPLC e passa para o MicroPython. E aí, antes eu só queria falar o porquê da escolha, né, do MicroPython, nesse suporte multilinguagem. O MicroPython ele tem se destacado cada vez mais como uma solução promissora para automação industrial. Ele pode reduzir consideravelmente o tempo necessário para desenvolver soluções, principalmente em fase de prototipagem ou integração de dispositivos e sensores, né? Uma linguagem baseada em Python é muito mais fácil de trabalhar, tem muito mais bibliotecas já desenvolvidas. Existe também uma preferência, né, quando a gente fala das novas turmas de engenharia, em trabalhar com esse tipo de linguagem. Então, também pensando em incluir esse público, igual a gente pensou em ter as linguagens da norma para incluir o que já está no chão de fábrica, a gente também pensou em incluir uma linguagem que facilitasse e trouxesse a adesão de um público novo. E o MicroPython também minimiza as barreiras, porque reduz a complexidade normalmente atribuída às linguagens da norma, né? Quando a gente vai fazer um código letter, por mais simples que o código seja, ele acaba se tornando um código grande, você precisa tomar cuidado nas entradas e saídas, ele tem uma certa complexidade, e quando a gente passa para uma linguagem Python, esse código pode ser reduzido a algumas linhas. Ele traz essa facilidade para a gente. E aí, para utilizar o MicroPython, a gente também desenvolveu uma biblioteca, assim como no OpenPLC a gente precisou adaptar por causa da serialização. No MicroPython, eu poderia não ter feito, mas exigiria uma necessidade de documentação e exigiria um trabalho do cliente muito maior. Entender como é que funciona a minha serialização, iniciar os protocolos, entender como funcionam os chips. Então, foi desenvolvida uma biblioteca para abstrair toda essa parte, para que o usuário final pudesse só chegar e colocar saída 1 igual a 1, e tudo fosse resolvido na parte de serialização por dentro. Então, a parte das entradas digitais, o SPI, a leitura dos bits, as saídas, a configuração do ADC, o envio dos comandos, a configuração do PWM, as interrupções do encoder, a leitura de pulso, a inicialização dos protocolos de comunicação, o gerenciamento, a recepção dos dados, tudo está abstraído, pensando em facilitar ao máximo a utilização do cliente final. Não necessariamente vão ser engenheiros que vão estar utilizando, então, quanto mais fácil for, menor a barreira de aceitação da nossa plataforma.
E aí, então, a gente finaliza toda a parte de desenvolvimento e passa para os cenários de testes. A gente desenvolveu 2 cenários de testes diferentes para poder validar tanto os 2 softwares, quanto poder validar a maior parte possível das aplicações da placa. Então, o nosso primeiro cenário de validação foi utilizando o OpenPLC, onde a gente realizou um procedimento com a estação de separação de peças por cor. Toda a lógica foi desenvolvida no Ladder através da ajuda do OpenPLC. Então, tinha integração com sensores e atuadores e tinha também os envios de dados para o monitoramento em tempo real do envio via MQTT com dashboard Node-RED. Aí tem um vídeo aqui, eu não vou passar o vídeo todo por causa do tempo, a gente não vai ter tempo de ver os 2 vídeos, mas eu queria só demonstrar a parte de forma rápida da plataforma funcionando. Então, aqui está a nossa placa, aqui está o cenário desenvolvido que eu já apresentei. Aqui, então, está o endereçamento das entradas e saídas no programa do OpenPLC, o código Ladder que foi desenvolvido, utilizando o MQTT para fazer esse controle do dashboard online. Aqui a parte de a gente gravando, né, transferindo o programa feito em Ladder para a placa. O vídeo está disponível no YouTube para assistir depois, só por uma questão de tempo eu vou passando aqui. Então, o OpenPLC também permite a gente fazer testes em tempo real, né, fazer essa depuração, esse debugging do código, vendo se o código realmente está funcionando conforme o esperado. Aqui, a parte do Node-RED, né, o recebimento dos dados e como eles vão ser disponibilizados no dashboard. E aqui, então, o funcionamento da plataforma na estação, no laboratório. Então, coloca a peça, identifica, liga a esteira e atua, e seleciona os atuadores conforme a cor da peça para separar por posições. E ali em cima o dashboard, que é atualizado em tempo real, com a contagem de peças, a contagem de cada peça para a cor e a identificação também, se tem peças na esteira ou não. Quando ele coloca a peça, ele identifica que tem a peça, e ele faz a contagem total e a contagem de cada uma por cor. Então, através desse cenário, a gente conseguiu validar a utilização do OpenPLC, e a gente passa, então, para o próximo cenário de validação, que foi utilizando o MicroPython, onde, através de uma bancada com motor presente aqui no laboratório, a gente desenvolveu um sistema de controle de velocidade de motor com encoder, a aplicação de um algoritmo de P&D para fazer esse controle, e também a comunicação MQTT para uma interface Node-RED para fazer a visualização e também o controle do processo, analisando se ele tem a resposta adequada às perturbações. Então, por o MicroPython facilitar o desenvolvimento, a gente já partiu para um cenário mais complexo de desenvolvimento, e também como com o OpenPLC a gente validou toda a parte digital da placa, de entrada e saída digital, a gente também pensou em algo que validasse a parte analógica da placa num cenário diferente. Então, aqui também tem um vídeo, eu vou passar ele de forma rápida por causa do tempo. Então, aqui tem a plataforma novamente, aqui tem a bancada utilizada. A bancada existe a possibilidade de alterar a resistência no eixo do motor. Então, aqui o código desenvolvido, né, as bibliotecas utilizadas, os endereçamentos, toda a parte do P&D e de comunicação com o MQTT, os callbacks, tanto para receber o dado do dashboard, quanto para enviar os dados do dashboard. E aqui, o código principal, a gente vê que ele é um código pequeno, né? Apesar da complexidade do código, do controle P&D de um motor, a utilização de outras linguagens permite a gente facilitar essa parte. Então, aqui tem o desenvolvimento Node-RED, e aqui eu vou mostrar o funcionamento. Então, a plataforma está rodando, a gente tem os gráficos aqui sendo atualizados em tempo real. Aqui a leitura que está sendo feita através da interface com o MicroPython. E eu vou passar aqui.
onde tem o ajuste do set point de forma remota, né? Então, esse dado eu vou remover a resistência do motor, que aumentou a oscilação, mas a gente pode ver que existe um controle preciso, ele respondeu bem, tanto a oscilação da entrada da carga quanto da remoção da carga, e também a possibilidade de fazer a alteração dos dados de forma online e a resposta da plataforma recebendo esses dados. Se a gente aumenta o set point, a gente vê aqui que ele recebe a atualização e rapidamente o controle, né, através dos parâmetros que a gente setou, ele é feito, a velocidade sobe sem nenhum problema e estabiliza. E também o contrário, né, para mostrar o freio do motor, também é feito sem nenhum problema. O vídeo também está disponível de forma online para assistir, caso vocês queiram assistir o vídeo completo. Bom, então, quais foram os resultados que a gente conseguiu através desses testes? A gente percebeu que a plataforma ela operou com estabilidade nos dois testes. A comunicação e a abstração feita, tanto do OpenPLC quanto do MicroPython, funcionaram conforme o esperado. A integração em QTT com o Node-RED ela foi eficiente e a plataforma contemplou os objetivos propostos. A gente conseguiu testar em diferentes cenários, com diferentes linguagens e com suporte a elas e o funcionamento correto das duas aplicações. Então, para encerrar, vou passar já para a conclusão. E aqui eu quero trazer primeiro as contribuições que a gente traz com essa tese, né? Então, a gente deixa como contribuição uma plataforma de automação flexível, aberta e documentada, um suporte simultâneo a vai ser mais de duas linguagens, né? O MicroPython e o OpenPLC. O OpenPLC ele vai atender todas as linguagens da norma. A tese ela demonstrou a viabilidade de uma plataforma aberta para automação, atendeu os requisitos que a gente tinha colocado de integração, flexibilidade e padronização. Os resultados práticos comprovaram a aplicabilidade, mesmo sendo resultados em laboratório, foram resultados de cenários possíveis de se encontrar na indústria. Fica como contribuição também uma base sólida para evoluções futuras em ambientes tanto acadêmicos quanto industriais. Um potencial uso tanto em ensino, quanto em pesquisa e quanto em desenvolvimento. E toda a documentação está disponível no GitHub, toda a parte de hardware, toda a parte de software, todos os arquivos que foram desenvolvidos e utilizados no programa estão todos lá de fácil acesso. E as minhas considerações finais, que o desenvolvimento de uma alternativa que comporte as necessidades da indústria e atenda às demandas de conectividade e comunicação é fundamental para o avanço da implementação da indústria 4.0 no Brasil. A plataforma mostrou-se uma alternativa de baixo custo e grande flexibilidade para aplicações industriais. Apesar de não ter entrado no mérito do custo, a gente entende que por não ter custos envolvidos de software, por ser um circuito simples, ela se enquadra em baixo custo. Não é o menor baixo custo possível, não quer dizer que não existem outras plataformas, essa é uma categoria que ela se encaixa. O OpenPLC e o MicroPython, eles atenderam às necessidades do projeto e mostraram uma excelente alternativa a software proprietários. A gente não enfrentou problema com nenhum dos dois, a gente teve alta adaptabilidade com os dois, e todos os desenvolvimentos foram avaliados em um cenário de internet das coisas industrial real e validaram a plataforma. Como eu falei, mesmo apesar de serem só ambientes de laboratório, são cenários possíveis de se encontrar na indústria, o que podem levar a gente a validar a ação da plataforma. E é isso. Obrigado pela atenção e estou aberto para perguntas. Aí você volta a tela lá.